Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Diego. Eu, antes de qualquer coisa, queria começar aqui minha fala fazendo uma audiodescrição da minha apresentação pessoal. Esse recurso da audiodescrição é um recurso de acessibilidade que permite que pessoas com deficiência visual tenham um acesso mais amplo a esse conteúdo que a gente está produzindo. Então, vamos lá. Meu nome é Agatha Taquia, eu sou mestiça, sou mulher cis, eu tenho cabelos pretos, longos e lisos. Agora eu tô com uma franjinha, eu uso uma blusa de manga comprida, preta. Eu estou com um colar dourado e um anel também dourado. O meu fundo ele é bege e na minha direita eu tenho um pedacinho de uma planta e acho que é só isso que aparece aqui na minha tela. Eu sou arquiteta e urbanista e trabalho no Instituto Tomiotaki, coordenando 3 premiações do Instituto. Uma delas é o Prêmio de Design Instituto Tomiotaki Leroy Merlin, que está promovendo essa série de lives que se inicia hoje, que vão trazer discussões sobre o verbo rever relacionadas ao contexto Covid-19. Então, a gente inicia essa série hoje com a Rita Vu e a mediação do Diego. A Rita vai falar um pouco sobre os makers e a produção de EPIs para hospitais. Amanhã a gente recebe o Marcelo Zufo, professor da USP, que vai falar sobre um projeto multidisciplinar da USP que está fazendo um respirador mecânico de baixo custo. E depois de amanhã a gente recebe a Andressa Borba, gerente de sustentabilidade da Leroy Merlin, que vai falar sobre os bricolabs e também a produção de EPIs nos bricolabs. Deixa eu ver. Antes de chamar a Rita, eu só gostaria de falar um pouquinho sobre o prêmio de design, que também, nessa edição, traz como tema o verbo rever. O prêmio de design, ele é um prêmio que entende o design como um campo expandido que se relaciona com diversos campos do conhecimento. Então, ele é voltado para estudantes universitários de todas as áreas e também para recém-formados. Então, você que é estudante de arquitetura, você que é estudante de biologia, você que é estudante de pedagogia, você pode propor um projeto de design que esteja relacionado ao tema da atual edição. São 15 projetos selecionados e esses 15 projetos eles ganham a verba de R$ 5.000 cada um para ajudar no desenvolvimento do protótipo que é exposto depois numa exposição no Instituto Tomiotaki. E tem uma outra coisa que é muito interessante, que desses 15, 3 são selecionados e ganham cursos de design no exterior, com tudo pago, viagem, hospedagem, alimentação. Então, você que é estudante universitário e tem interesse, as inscrições estão abertas até dia 28 de agosto pelo site Prêmio de Design, Prêmio Design, institutotomiotaki.org.br. O Thiago e o Vitor depois vão colocar aqui nos comentários o site para ficar um pouco mais fácil. E também, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode falar um pouco depois, no finalzinho. E, finalmente, agora eu vou apresentar o Diego, que está aqui com a gente. Ele vai fazer a mediação com a Rita. Deixa eu abrir aqui para ler. Bom, o Diego, ele é arquiteto e urbanista, curador assistente do Instituto Tomiotaki e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Ibirapuera. É mestre pela Universidade de São Paulo, graduado pela Universidade Federal da Bahia, onde também atuou como professor temporário em 2012. E o Diego também faz parte do júri desse ano, né, Diego? Eu vou, assim, já dizer tchau, mas antes eu queria só aproveitar essa oportunidade para fazer uma pergunta para o Diego, porque muita gente não sabe, mas esse verbo rever, ele foi escolhido para ser tema dessa edição, na verdade, pelo júri da edição anterior. Isso é uma coisa que a gente tem nesse prêmio, sempre o júri da edição anterior propõe o tema para a próxima edição. E diante do contexto que envolve o Covid-19 atualmente,
o tema rever, ele ganhou uma complexidade maior. E eu queria entender um pouco de você, o que que você acha sobre isso, Diego? É, obrigado, Agatha, pela apresentação. Bom, é um prazer, né, estar aqui. E então, sobre essa questão, de fato, o tema rever, como você falou, ele surgiu no ano passado, né? E coube a mim, na verdade, sistematizar as provocações dos membros do júri que já tinham proposto isso no ano passado. Só que a ideia inicial era, na verdade, discutir um pouco essa idealização que a gente tem do quase um mito do gesto criador, né? Que é aquela coisa da como se a criação fosse algo que vem do zero. E a gente sempre pensa aqui no Brasil, né, em Lúcio Costa, com aqueles traços que se transformariam nos eixos de Brasil. Mas, como a gente está no século XXI e a gente está enfrentando questões sérias, né, de problemas ambientais, enfim, na verdade, esse tema do rever, ele era um convite para a gente se preocupando sobre essas questões de resíduos, de descartes, inclusive da gente rever a própria noção de criação, né? Só que, diante da quarentena, esse tema que ele já era bastante complexo, ele ganhou uma outra escala de complexidade, porque a gente está vivendo um momento de reinvenção do que a gente entende por normalidade. Então, na verdade, esse tema ganhou, enfim, a gente não estava esperando, né? Assim, mas eu acho que é um tema bastante convidativo, né? Sim, é um desafio interessante, né? Bom, eu vou deixar agora a palavra com a Rita, me despeço aqui e desejo uma boa conversa para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Bom, então, estamos aqui com Rita Bu, né? Arquiteta, designer e pesquisadora, trabalha com tecnologias digitais desde 2008, entusiasta de tudo que envolve seres vivos. Atualmente, trabalha com biologia sintética, biohacking, interfaces vestíveis também, né? É membro fundadora do primeiro Fab Lab do Brasil e foi diretora da rede Fab Lab Livre SP, a maior rede de Fab Labs públicos do mundo. E aí, nesse momento, a Rita está envolvida diretamente com 3 grupos que surgiram para ajudar no controle da disseminação da Covid, como Makers contra a Covid e Brasil contra o Vírus, focados na produção de EPI, que são os equipamentos de proteção individual. E além da produção de mobiliários e outros dispositivos hospitalares, e também o projeto Inspire, ventilador pulmonar aberto de baixo custo da Escola Politécnica da USP. E a gente também vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho com o Marcelo Zufo em uma das nossas lives sobre essa questão. Então, bom, aí agora vem a questão da apresentação física, né? Bom, sou Diego Mauro, eu estou aqui em Salvador, apesar de estar com a blusa comprida, estou aqui ligeiramente derretendo de calor. Tenho cabelo castanho, uso óculos, meus olhos são castanhos também, tenho uma barba meio curta. E atrás de mim vocês estão vendo uma janela que está com uma cortina, no caso. E é isso. Não sei se você topar, quiser fazer essa descrição, acaba sendo mais dinâmica para a gente. Legal. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Bom estar com vocês aqui. Boa noite para todo mundo que está aí acompanhando. Eu vou tentar fazer essa descrição, né? Nunca fiz. Eu sou a Rita, eu tenho cabelo preto, uso óculos também preto, tô com uma blusa cinza, unha vermelha, e atrás de mim tem um monte de livros. Isso mesmo. Bom, eu vou deixar por enquanto rolando as perguntas. Se isso te distrair, aí você me avisa que a gente tem, tá? Tá bom. Uhum. E aí, quando der mais ou menos uns 40 minutos de live, aí a gente abre mesmo para as perguntas do pessoal, tá? Tá. Então, Rita, como o prêmio de design, né, como a Agatha comentou, ele é voltado para estudantes de todas as áreas do conhecimento, né? Então, são às vezes, enfim, geólogos, geógrafos, não só designers, que estão lidando com essa questão do design, né? O que é o design, enfim. Então, você fazendo essa pergunta. E aí, eu imaginei que seria legal se você pudesse falar um pouco sobre como foi o seu caminho, né? Para poder chegar nesse universo do design, da cultura maker, né? Porque, afinal, essa cultura... A gente sabe que, assim, os formados em arquiteto, eles saem e viram qualquer coisa, né? Mas, enfim,
você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente como é que foi. Legal. É engraçado porque eu acabei, né, me formando em arquitetura, mas como você disse, isso não quer dizer muita coisa, né? Antes de fazer arquitetura, eu passei por outros cursos, então eu passei por física, farmácia, cheguei na arquitetura, parei a arquitetura, fui fazer psicologia, enfim, dei uma boa andada, até realmente escolher me formar em arquitetura, porque eu acho que o que é mais importante que esse curso me ensinou foi a desenvolver projetos. E aí desenvolver projetos em diferentes escalas. Então, não interessa se essa escala é nanométrica, como um projeto que eu participei, que a gente foi a primeira equipe que trabalhou com a técnica de DNA origami. Então a gente fez uma nanocage de DNA, né, um octaedro truncado de DNA, até na escala urbana. Eu acabo, apesar de ser formada em arquitetura e urbanismo, eu acabo me colocando como designer justamente porque acho que o pensamento de design, né, essa coisa forte que o Vila Nova Artigas traz, né, o design como desígnio, desejo, essa coisa do projeto, do projétil, o que a gente quer para o futuro, né, a gente mira lá e vai atrás, acho que o design ele acaba englobando muitas coisas. Então, eu acabei caindo nas tecnologias digitais através da habitação social. Então, o que eu mais queria trabalhar no curso de arquitetura era habitação social, por isso eu fui fazer um estágio na Coab, e aí trabalhando lá um tempo, né, não fiquei muito tempo, mas eu percebi que a questão de você ter quase que um Ctrl+C, Ctrl+V de projetos, né, e isso não só nas mesmas cidades, como também em cidades do interior, que tem uma realidade muito diferente, isso acontecia não por um problema de projeto, mas mais por questões político-econômicas, né, a gente sabe que desenvolver projeto é caro, principalmente executivo, então muita coisa ela acaba se reaproveitando. Só que aí nessa ânsia de tentar personalizar um pouco e trazer uma forma de desenvolver esses projetos de uma maneira com menos custos, eu acabei caindo no design paramétrico, então de uma forma quase que de automatizar algum tipo de personalização desses projetos, e aí acabei me apaixonando, e disso, né, como que a gente vai para a fabricação de uma coisa que é totalmente personalizada, eu acabei caindo no que na época era bem conhecida no Brasil como prototipagem rápida, e que hoje a gente, né, comumente chama ali de fabricação digital. Então, O que é design paramétrico, só para situar o pessoal, assim. Basicamente o design paramétrico, ele começa, assim, algumas das variáveis, assim, do projeto, a gente começa a parametrizar, porque aí a gente consegue automatizar processos variando valores, e essa variação ela pode ser feita de várias formas. Então, por exemplo, a gente tem uma janela, e se a gente usa softwares como, por exemplo, o CAD, que é parecido com uma prancheta digital, a gente desenha as linhas. Então, se eu quero modificar o tamanho dessa janela, eu tenho que redesenhar isso, né? Que seja aumentar o quadrado ou refazer todas as linhas, né? No caso, se for uma janela aí retangular. No caso do design paramétrico, a gente dá parâmetros, né? Para, por exemplo, a altura e a largura dessa janela, e aí a gente começa a variar isso, né? E aí tem uma relação entre esses parâmetros que a gente começa a automatizar o tamanho dessa janela. E o que é legal é que os softwares eles acabam fazendo essa variação de várias formas, que seja um input a gente, né, variando aí os valores direto no software, ou, por exemplo, com algum sensor que eu posso captar a variabilidade da luz do meu meio ambiente e acabo modificando, né, automaticamente o tamanho desse projeto. Isso é bem legal para projetos que não são, digamos, todos certinhos, uma coisa meio escola modernista, mas a gente consegue ter uma variabilidade grande, né, desses projetos. Então, como, né, a gente consegue variar muito facilmente, a forma de fabricar isso, né, de trazer e sair do mundo virtual para o mundo físico, a gente acaba encontrando a fabricação digital que acaba ajudando, né? Principalmente quando esses projetos, eles não são aí no 90 graus. Legal. Mas aí, basicamente, assim, a minha primeira iniciação científica, ela acabou sendo, né, no uso e pós-ocupação aí de habitação social, né, principalmente na cidade de São José do Rio Preto, mas aí a minha segunda iniciação científica ela já foi direta, né, na prototipagem rápida, e o que é legal é que, assim, na época, isso era tipo 2006, dentro das faculdades não tinha esses laboratórios, né, de fabricação digital, e aí o único curso de arquitetura que estava iniciando um laboratório como esse era o da Unicamp,
o LAPAC, da professora Gabi Celani, e que estava bem relacionado ali com o Centro Renato Ascher, que fica em Campinas, que também é uma super referência na área de fabricação digital, principalmente na área de medicina e ortodontia. Então é engraçado porque eu acabei caindo na tecnologia por essa questão da função social do arquiteto, e aí acabei me apaixonando e disso indo até a parte de arquitetura reativa, né? Ou como que isso poderia ser realmente modificado pelo meio ambiente. Ah, que massa. E aí eu fico imaginando, né, assim, sobre para a galera da cultura maker, né, vamos entrar agora no tópico, né, da cultura maker, como que está sendo esse momento que a gente está vivendo, assim, do ponto de vista do que pode estar acontecendo com os designers para eles estão se confrontando com situações que eles nunca imaginaram ser problemas a serem tratados por eles, né? Imaginando isso, né? Isso que é bacana, porque nesse momento de crise mundial, né, afinal a gente está nessa pandemia, muitas necessidades novas foram criadas, né? A gente sabe que o designer ele sempre acaba trabalhando, né, tendo que resolver principalmente as questões novas, que eu acho que é o que mais acaba nos motivando. Então, assim, para dar um exemplo, né, aqui no Brasil, a gente tinha nos hospitais, os hospitais eles não tinham costume de usar certos EPIs. Um que ficou bem conhecido, depois eu até posso pegar, acabei esquecendo, que é o Face Shield, né, que é o protetor facial, que é basicamente um suporte de cabeça que tem um escudo transparente que acaba protegendo o rosto inteiro do profissional da área da saúde. A gente não usava aqui no Brasil na área da saúde. Ele era basicamente usado na área da construção civil ou principalmente dentro de indústrias para segurança, principalmente quando corria o risco de vir coisas e machucar não só os olhos, né? E aí por isso geralmente se usa o óculos, mas principalmente o rosto. Então o Face Shield ele acabou sendo bastante utilizado no mundo inteiro para reduzir o contágio desses profissionais da área da saúde, justamente porque os doentes eles acabam tendo muita secreção nasal principalmente. E aí, diante de alguns procedimentos que alguns pacientes, né, até boa parte dos pacientes graves precisam passar, como por exemplo intubação, os profissionais da saúde, eles sem essa proteção, né, e também pela falta de óculos, eles ficavam totalmente desprotegidos. Lembrando que esse contágio, como ele é feito por gotículas, não importa se, por exemplo, se a gente tem um óculos e a máscara protegendo, se alguma coisa, por exemplo, vai na testa desse profissional, e aí durante um plantão de 12 horas, que a gente sabe que é bastante intenso, esses profissionais eles geralmente nem vão ao banheiro, porque é muito complicado, né, a troca também dos EPIs, etc. Se ele passa eventualmente a mão na testa e dá uma coçada, e depois isso vai para a mucosa, tanto do olho, do nariz, quanto da boca, eles podem se contagiar. Então, além da touca, do avental, né, do capote, luvas, protetor de sapato, o Face Shield ele acabou sendo fundamental, porque a gente sabe que assim, a gente passa a mão no rosto a todo momento. Então isso era uma das principais formas de proteger os profissionais da área da saúde. Então como a gente não tinha esse costume de usar isso aqui no Brasil, e no momento onde o mundo inteiro estava procurando, né, e precisando desse equipamento, e em segundo lugar, porque a própria Wuhan é um dos centros, né, principais de produtores de EPI e outros produtos hospitalares, isso começou a faltar no mundo inteiro. Isso fez com que, no mundo inteiro, os makers acabassem se organizando, né, até porque muitos deles estavam em casa e queriam, né, se sentir útil fazer alguma coisa. Muitas redes começaram a se formar justamente para produzir esses EPIs que a gente não tinha produção nacional. Então, nesse momento, até a indústria conseguir se organizar, né, modificar suas plantas aí industriais, os makers eles acabaram entrando nesse momento emergencial, no qual a gente não tinha, muitas vezes, matéria-prima, porque essa matéria-prima estava sendo procurada aí pelo mundo todo. Acho que o professor Zulfa amanhã vai poder falar, inclusive, por exemplo, da dificuldade de se encontrar componentes, até um sensor de pressão, porque o mundo inteiro estava atrás do sensor de pressão. Então, a mesma coisa, não só para o EPI, mas também para a matéria-prima, como, por exemplo, as placas de acetato ou placas de PETG, que apesar da gente ter produção das placas nacionais, a matéria-prima não vinha daqui, né? Não era nacional. A matéria-prima também era importada da China. Então, como o problema começou lá, toda a cadeia mundial aí de suprimentos, né?
ela acabou ficando, né, aí danificada. Então a gente teve que dar um jeito com o que a gente tinha aqui. Então por isso, tão só aqui no Brasil como no mundo em todo, os makers eles se organizaram em rede para produzir a partir da matéria-prima que a gente tinha em casa. Então principalmente filamentos, e aí dar conta de ir atrás de todo o estoque, no caso de PETG, acetato e até muitas vezes policarbonato, para conseguir fazer e produzir esses escudos faciais. Além disso, logicamente, né, conversando e lidando diretamente com os profissionais da área da saúde, a gente percebeu que não era só esse EPI que estava faltando, né? Além das máscaras, que também a gente importava, grande parte das máscaras que a gente consumia aqui, principalmente nos hospitais, UBS, etc., eram todos importados da China também. Então, até essa organização, máscaras também começaram a ser fabricadas e também outras demandas apareceram, como, por exemplo, alguns mobiliários que se tornaram necessários a partir do momento que muita gente chegava ao hospital ao mesmo tempo e precisando passar por um mesmo tipo de procedimento, todos precisando, né? Porque quando você vai para o hospital, né, muitas vezes os pacientes eles eram graves, então eles precisavam da ventilação, tanto a ventilação não invasiva quanto a ventilação invasiva. Então, a partir desses protocolos sendo mudados no próprio hospital, outras demandas começaram a aparecer também. Então, dá para a gente falar que esses equipamentos que você comentou, eles foram o que o ativismo maker ele abraçou logo de cara, né? E aí, isso, até porque... Não, era só para perguntar se eles já estão, em alguma medida, encaminhados para a indústria, se a indústria já está produzindo isso. Os makers, eles se atentaram aos equipamentos de proteção individual justamente porque isso não incorre em risco de morte para os pacientes, né? Então, por exemplo, um ventilador pulmonar, que ele não pode falhar, porque se ele falhar para um paciente que precisa da ventilação mecânica invasiva, esse paciente ele vai acabar indo a óbito. Então, para os makers, era mais fácil também se atentar aos equipamentos de proteção individual, porque se eles falharem, né, acaba... enfim, os profissionais da saúde não vão morrer por isso. É uma proteção. Então, isso também acabou facilitando a entrada do que era produzido pelos makers diretamente no hospital, sem passar por um controle, por exemplo, de órgãos como a Anvisa. Então, por isso que a gente acabou se atentando mais a isso, né? As máscaras, tanto a N95 quanto as máscaras cirúrgicas, os face shields, as válvulas para máscara CPAP, né? Que são aquelas que a gente estava até imprimindo, né? Isso, quando o pessoal do Bricolab vier falar, uma das principais era a válvula justamente para adaptar aquela máscara de mergulho que foi doada no mundo inteiro pela Decathlon, né? Que a gente sabe que a máscara de mergulho ela veda muito bem, né? Afinal, não pode entrar água. Então, elas são perfeitas justamente para evitar o contágio, né, do meio ambiente pelo o que o paciente expira. Né? A gente sabe que tudo que sai do paciente, como ele tem uma carga viral alta, e a gente está falando de hospital, que é um ambiente fechado, controlado, o hospital ele não pode ser aberto, tudo que sai do paciente ele precisa ser filtrado. Então, o ventilador pulmonar, ele filtra o ar antes disso ser jogado, né? E se o paciente ele também não precisa de uma ventilação invasiva, ou seja, se só a máscara, né? Se só a oxigenação externa ela já é suficiente, ou que seja por um catéter, isso daí a máscara ela acaba protegendo e também esse ar ele acaba sendo filtrado. Então, essas produções, assim, elas... Não existia falha, né, exatamente na válvula ou nos equipamentos de proteção individual. Então, isso acabou facilitando, inclusive, os processos, né, para que isso entrasse diretamente nos hospitais. Então, assim, quando a indústria acabou pegando esses projetos, né, para realmente produzir aí em larga escala, porque a gente sabe que os makers, eles são muito bons para desenvolver, fazerem os protótipos, validar. A gente não tem uma rapidez para produzir isso em larga escala como a gente precisa. Então, por exemplo, a gente contabiliza que mais ou menos só no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, que é uma referência para o SUS e um dos maiores hospitais da América Latina, eles precisam aí de pelo menos 15 mil face shields, né? E isso contando que esses face shields, eles não protegem não apenas os médicos, os enfermeiros, os assistentes e técnicos de enfermagem que ficam, e né, fisioterapeutas que ficam na linha de frente, mas também o pessoal da limpeza, que é essencial,
né, e que precisa, enfim, estar diretamente no leito, que seja com os pacientes ou depois que esses pacientes saem, e também os atendentes e outras pessoas que trabalham no hospital. E a gente sabe também que a durabilidade desses equipamentos, ela não é eterna, né, como tudo, e principalmente quando a gente fala de equipamentos e dispositivos hospitalares, eles são totalmente descartáveis. No caso dos face shields, a gente conseguiu aí pelo menos uns 15 dias que os profissionais eles conseguiam higienizar, tanto com água sanitária, como também UVC e processos de calor, mas isso tem uma durabilidade limitada. Então, essa demanda, ela só aumenta, né? Então, assim, basicamente, a gente acabou se atentando mais à questão do equipamento de proteção individual, porque mesmo que ele não tivesse perfeito, isso não ocasionaria a morte, né, de algum paciente. Então, por isso que a gente acabou indo para essa área. Seria legal, assim, e como é que funciona essa questão do código aberto, assim, dentro da cultura maker, de você pegar o design de alguém, como funciona isso, assim? Bom, a gente, como eu disse para vocês, né, isso daí não é um processo que aconteceu só no Brasil, né, da articulação dessas redes. Então, aqui, quando a Covid-19 chegou, muitos desses processos eles já estavam em andamento em outros países. Então, a gente não começou do zero. A gente partiu de modelos que já existiam. Então, um dos modelos mais usados, ele foi desenvolvido pelo Josef Prusa, da República Tcheca, que desenvolve, né, e vende aí uma das melhores impressoras que a gente tem 3D. E ele deixou isso na licença Creative Commons. Isso fez com que a gente pudesse baixar esses modelos, modificar, e foi exatamente a partir desse modelo específico que a gente desenvolveu os modelos aí dos outros dois grupos, né, que eu participo, e justamente isso facilitou o processo quando passou aí para a escala industrial, porque a gente sabe que dentro da indústria, geralmente por questões de patentes, esses produtos eles são desenvolvidos internamente, são patenteados, e aí só aquela indústria pode produzir. Como a gente deixou essas licenças Creative Commons, qualquer indústria que queria mudar aí a sua planta e produzir esses EPIs, elas poderia pegar isso. E, a princípio, a gente estava deixando essas licenças não comerciais. Claro que isso incorre em vários problemas, porque, enfim, a indústria, obviamente, ela tem um custo. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, fazer um molde aí de injeção, que é basicamente, a gente pega um bloco de aço, né? E aí tem um processo muito longo, até do projeto do próprio molde, né, de injeção, que a gente sabe que tem muitos detalhes e muitas vezes o plástico ele não entra. Então, assim, é um processo que demora pelo menos um mês e ele custa, assim, acima de 30 mil reais. Então, assim, tem um custo para a indústria. Então, não tinha como a gente deixar essas licenças como uso não comercial. Então, o que a gente fez foi abrir, deixar disponível para que essas indústrias pudessem simplesmente pegar esses modelos sem nenhum problema com patente e reproduzir e também comercializar. E aí acontece, a gente está falando mais ou menos, essa questão toda foi mais ou menos no começo da pandemia, né? Deu para perceber alguma mudança, assim, em como a cultura maker pode ajudar nesse momento? Teve alguma mudança de equipamentos? Foram priorizados outros equipamentos, outros objetos imobiliários nesse momento? Como eu disse, assim, a gente, apesar da gente viver no mundo globalizado, a centralização da produção, ela ainda fica muito em cima da China, né, principalmente. Então, a gente realmente tinha esses problemas e a gente sabe da desarticulação que tem do governo com a indústria. Isso daí, essa articulação, inclusive para desenvolver o que estava sendo necessário, ela não aconteceu tão rápido. Então, os makers, eles entraram no momento mais emergencial, quando realmente os profissionais eles precisavam desses equipamentos. E aí, a partir do momento que a indústria começou a produzir isso em larga escala, não fazia mais sentido, né, a gente ter essa produção feita pelas pessoas individualmente em casa. Por mais que tivesse uma rede e a gente conseguiu produzir até números consideráveis, porque muitas pessoas ajudaram, não fazia mais sentido, né, a gente continuar nessa produção aí numa escala que, assim, a gente...
conseguir a cada 3 horas, basicamente produzir um face shield, sendo que em processo de injeção a gente consegue aí algumas milhas aí por dia, então, alguns milhares por dia. Então, realmente, agora, nesse momento, a gente parou essa produção e a gente está voltando para o que a gente faz de melhor, que é desenvolver projetos, validar, prototipar rapidamente e estar nesse processo mais próximo com a indústria. O que é bacana é que, assim, isso fez com que a indústria também se abrisse para um processo diferente, né? Porque eles estão acostumados a ter os seus desenvolvedores e projetistas internos, e isso fez com que a sociedade civil pudesse colaborar diretamente com a indústria e também as indústrias entre si. Então, eu lembro que, assim, por exemplo, teve uma das indústrias falando assim, bom, eu tenho uma CNC, eu posso disponibilizar a CNC para vocês fazerem um molde. A gente não é especialista, mas eu disponibilizo o meu equipamento. O outro que tinha, por exemplo, a faca gráfica, né? Uma gráfica que poderia... O CNC, Oi? o CNC, o que é? A CNC, na verdade, CNC são máquinas, né, que são acionadas aí por comando numérico, e no caso da que eu estou falando é a fresa, né, que desbasta aí, no caso, o bloco de concreto, para poder fazer o molde que vai ser usado depois numa injetora. Então, por exemplo, uma outra indústria que ela é especializada e tem as máquinas de injeção e não necessariamente faz o molde, esse molde era feito pela doação do bloco de aço por uma indústria, foi feito aí o uso da CNC em outra indústria, e aí a injeção era feita em outra, e uma gráfica fazia, né, o corte, por exemplo, do escudo facial a partir de uma faca gráfica, né, que é basicamente você coloca ali tipo uma faca mesmo no modelo, e aí vem a prensa, e aí você consegue cortar isso rapidamente, né, também em larga escala. Então, além de abrir a indústria para um outro tipo de processo, as indústrias também passaram a colaborar entre si. E isso foi muito bacana. Logicamente, né, o governo, vendo a necessidade das coisas mudarem rapidamente, inclusive os processos de aprovação e homologação, a própria Anvisa, né, que é um dos principais agentes que inspeciona aí, produtos médicos e hospitalares, eles soltaram o que a gente chama de RDC, né, que é Resolução da Diretoria Colegiada. Ela basicamente é uma série aí de normas que são atribuídas aí às empresas e profissionais para garantir as boas práticas e mantendo os padrões de qualidade aí dos produtos que são destinados da área da saúde. Então, durante esse processo, várias RDCs foram soltadas aí pela Anvisa que facilitavam o processo de homologação, inclusive algumas empresas que nem eram exatamente do ramo hospitalar puderam passar a produzir, no caso, né, EPIs. Então, isso foi muito legal, inclusive um outro processo que também ajudou bastante a gente, não só na área do face shield, das máscaras, mas também principalmente dos aventais e toucas, foi também a BNT abrir as suas normas, né? A gente sabe que essas normas elas são pagas, inicialmente essas normas seriam liberadas para alguns agentes, né, que estavam à frente de várias redes e grupos que estavam nessa produção, e depois a BNT resolveu abrir e liberar todas essas normas, não só de EPIs, mas, por exemplo, também para a fabricação dos ventiladores pulmonares. Assim como outras empresas, inclusive a Medtronics, né, que é uma empresa americana que trabalha na produção desses ventiladores, ela abriu todas as patentes. Lógico que não abriu tudo, né? Ela acabou não abrindo aí a parte mais importante do ventilador pulmonar, que é o algoritmo de controle, mas todo o resto, as patentes foram abertas. Então, assim, teve uma colaboração muito grande e os processos também de aprovação, homologação, eles acabaram sendo mais acelerados, né? Processos que poderiam durar aí cerca de 1 ano, por exemplo, para um ventilador pulmonar, eles acabaram durando bem menos tempo, né? E isso foi muito bacana. Só para entender, essas patentes, por exemplo, elas podem ser abertas por um tempo diante de uma situação de emergência e depois eles podem voltar a fechar? Só para entender como funciona essa Eles podem dinâmica. voltar a fechar, mas a partir do momento que tenha essa abertura,
acho que acaba não fazendo muito sentido, né? Porque, na verdade, a tecnologia, porque quando a gente fala de patente, ela não é só uma coisa de desenho, né? Toda a tecnologia, ela acaba sendo aberta. Então, assim, mesmo fechando depois, acaba não fazendo muito sentido, porque aí também outras patentes, a partir daquelas, são geradas. Então, por isso que é bacana, e tudo que a gente faz, pelo menos quando a gente está falando de movimento maker, é tentar deixar enfim, são todos projetos open source, justamente para que as pessoas elas possam reproduzir, melhorar esses projetos e a gente não ter esse problema. Porque principalmente quando a gente está falando da área da saúde e que aí a gente pode... isso pode contabilizar aí em vidas, puxa, não faz muito sentido, né, isso continuar sendo aberto, sendo que o mundo inteiro está passando por esse processo. Então, foi uma coisa bem importante que aconteceu no mundo inteiro e aqui no Brasil. A aceleração desses processos também foi bastante importante, inclusive depois que o governo passou a entender a importância desses vários grupos que acabaram surgindo, não só de makers e produção de EPIs, mas também desenvolvimento de softwares, aplicativos, desde relacionados à saúde mental até partes de como você saber e o que você precisa fazer se você tiver com algum sintoma, etc. O governo, né, principalmente a Casa Civil, teve uma atenção e tentou ajudar principalmente na parte logística, justamente para melhorar esses processos. E agora que está na escala industrial também, essas indústrias elas estão tendo apoio. E aí, no caso, um dos grupos que eu participo, inclusive, está com uma vaquinha aberta, né, o Makers contra a Covid, inclusive a campanha se chama Geral contra a Covid, porque daí não é só uma questão dos makers, né, todo mundo, que é justamente para a gente conseguir produzir esses EPIs e ao invés de vender para alguns hospitais do SUS que não têm dinheiro para comprar, esses EPIs eles vão ser doados. Então, toda essa colaboração e todas essas redes que foram criadas, elas estão sendo super importantes, principalmente quando a gente fala de hospitais que estão nas regiões periféricas de São Paulo e principalmente nas regiões menos abastadas do Brasil, né? Norte e Nordeste. Então, boa parte dessa produção, apesar de a gente saber que essas coisas elas são muito fáceis de serem produzidas e que o ideal seria uma produção local, justamente para não ter esse gasto logístico e também até ambiental, né, nesse transporte, a gente vai acabar levando principalmente pro Amazonas, que é um dos estados que mais está precisando disso e não tem essa produção local, infelizmente. E aí, pelo que você está falando, eu estou sentindo assim que essa atuação em rede, ela meio que foi intensificada agora nesse momento que a gente está vivendo, ele veio para ficar, né? Essas novas possibilidades esse excesso de conexões e de alguma forma uma horizontalidade, né, dentro da cadeia produtiva, né? Sim, eu acho que esse momento fez com que assim, a sociedade civil percebesse o poder que, se ela se organizar, tem. Inclusive de mudar uma realidade que nem o governo e nem as indústrias estavam conseguindo. Então, eu acho que esse trabalho em rede, ele acabou fortalecendo muito e potencializando a nossa ação e principalmente a nossa percepção do quanto que a gente consegue fazer e de que as nossas escolhas, elas realmente têm consequência, né? Por mais que a gente fale assim, bom, só eu sozinho não é muita coisa, nem eu e meu colega do lado, mas claramente se a gente conseguir se organizar, principalmente se auto-organizar, a gente consegue sim fazer muita coisa, que foi o que esses grupos aí mostraram, inclusive chamando a atenção do próprio governo, como eu falei. Então a ideia é que a gente tinha, né, essa ideia de articulação em rede, de trabalho em rede, mas acho que nunca antes na história a gente teve uma real produção e uma articulação e uma auto-organização tão rápida como a gente teve nesse momento de crise, e isso mostrou o quanto é possível a gente fazer. Então, o que está acontecendo é que, por mais que várias coisas agora estejam sendo produzidas pela indústria, que essas redes elas não se percam, que essas pessoas elas continuem aí agora, no caso, projetando outras coisas que aí passam a ser necessárias, inclusive porque a gente sabe que os momentos no qual a gente está enfrentando essa crise, elas acabam sendo muito diferentes e as necessidades para cada momento também é muito diferente. Então a ideia é que essas redes elas continuem assim articuladas
para que a gente possa produzir, né, projetar e produzir, eventualmente, outros equipamentos e dispositivos, não só hospitalares, mas também de outras demandas, né? Tem um grupo, inclusive, que ele é bem ligado a movimentos sociais, então a gente também acaba suprindo a demanda não só da área médica, mas também de outros movimentos que precisam de um esforço coletivo, de nós, da sociedade civil, para ajudá-los. A gente sabe que nesse momento, né, muitos grupos se organizaram, a gente já tinha, né, muitas articulações, muitos movimentos, mas agora muita coisa surgiu e está todo mundo precisando de ajuda. Então, o interessante é que as redes, elas também acabam ajudando outras redes. Então, e isso mostra também o nosso valor aí como cidadão, que não é só na hora do voto, né? A gente tem que realmente continuar e também fiscalizar e outros processos para que a gente continue, né, nesse trabalho em rede que está sendo bastante bonito. Eu costumo citar até, por exemplo, o Participa BR, que era uma tentativa de nós, cidadãos, participarmos mais das políticas públicas. A gente sabe que a gente não consegue muito engajamento, principalmente porque a gente acaba não vendo muito resultado. É quase como se, puxa, eu estando ou não estando, vai dar quase na mesma. E eu acho que esses processos, a partir do momento que eles são auto-emergentes, né, eles não vêm de cima para baixo, mas justamente de baixo para cima, a gente acaba percebendo o quanto que cada um de nós, enquanto indivíduos, tem valor nessa rede e o quanto que a gente pode fazer juntos, né? Então, acho que a ideia é justamente que essas redes elas se permaneçam, continuem e agora projetando, discutindo e fazendo outras coisas. Ótimo. Eu vou fazer a minha última pergunta e aí eu vou passar para as perguntas aqui que já estão se acumulando, tá? É só porque a gente, até o momento, a gente está falando justamente sobre o ativismo maker, né? E a diferença que isso fez, né, contra a Covid, como isso está assinando para outras possibilidades. Mas aí eu imagino que as pessoas que estão assistindo a gente, né, esses jovens saindo da faculdade agora, imagino que eles estejam se perguntando também se é possível abordar a cultura maker como uma fonte de sustento, né, como uma via profissional mesmo também. Nesse momento de pandemia, assim, todos esses grupos, a grande maioria deles que surgiu, todo mundo que estava aí trabalhando, doando, né, a matéria-prima que tinha, a hora-máquina, enfim, todo o seu trabalho, tudo isso estava sendo feito de forma voluntária. E muitas vezes, quando a gente fala, né, de movimento maker, a gente puxa muito para esse lado do ativismo, porque justamente a partir né, dessa questão maker, né, que o movimento maker traz, de redefinir, ressignificar e mudar, né, as relações de, principalmente, produção e consumo, né, já que a gente consegue ter uma atenção maior pelo processo e também pelas origens das coisas, enfim, o maker com essa coisa da pesquisa, da curiosidade e tal, a gente acaba indo, né, bastante nessa linha aí da produção, a gente acaba ficando muito atento a essas questões. Então, muito do que surge a partir do movimento maker, ele é feito do trabalho voluntário dessas pessoas. Só que, assim, eu vejo a cultura e o movimento maker mais como uma forma de vida. Então, isso não significa que a gente pode praticamente levar essa metodologia, né, essa curiosidade, essa forma de agir no mundo para outros lugares. E também lugares que a gente consiga trabalhar, né? Então, a gente meio que, inventa aí novas formas de trabalho. Eu tenho um amigo meu que ele é muito conhecido aí nessa área aí da cultura maker, inclusive ele é conhecido como o Mal Maker, que é o Maurício Jabbour. Ele se auto-intitula como um maker profissional. Eu acho muito legal, porque o que ele faz enquanto profissional? Não é que ele tem um trabalho específico, ou ele trabalhe com um tipo de projeto específico. É quase como se ele pegasse essa metodologia maker aí de fazer quase qualquer coisa, e aí ele acaba desenvolvendo projetos em áreas muito diferentes. Então, a gente tem um costume muito forte de categorizar. Eu sou designer de produto tal. Não, eu trabalho só com UX. Eu sou do gráfico. A gente acaba separando muito as áreas e a gente sabe que, basicamente, o que a gente aprende a desenvolver são esses projetos, que eu acho que também é o que a cultura maker traz de mais forte, é o desenvolvimento de projeto e como a gente se aproxima de problemas e vai tentar resolver,
principalmente de uma forma colaborativa. Então, isso não significa que a gente possa também organizar grupos específicos, estar junto com pessoas, dependendo do projeto que a gente vai pegando. A gente não precisa estar relacionada a uma marca específica, a uma empresa específica, mas também de forma autônoma, até porque a gente sabe que essas relações de trabalho, elas têm mudado já, e isso não é de agora, há muito tempo, né? Eu acho que para os jovens aí que estão ouvindo a gente, poucos deles vão chegar a ser CLT na vida, né? Isso é cada vez uma raridade. Então, a partir do momento que as relações de trabalho, elas também mudam muito, essa forma maker, assim, de se lidar com as coisas, de se aproximar dos projetos e também da pesquisa e o como desenvolver e também o como formar redes, inclusive de especialistas e pessoas de áreas que você não domina, justamente para desenvolver isso. Então, o Mallmaker, ele é um exemplo disso, né? De ser esse maker profissional e ele acaba pegando projetos em diferentes áreas. E também, logicamente, tem muitas empresas que também estão abrindo esse olhar, inclusive as pessoas elas acabam circulando mais de áreas dentro da própria empresa, né? Então, a gente fala muito dessa parte do ativismo, do que a gente pode fazer para mudar a realidade, principalmente da comunidade no qual a gente faz parte, mas eu acho que essa metodologia ela pode ser levada, inclusive, para o nosso local de trabalho, né? Então, quando eu falo aí que por isso que eu me formei em arquitetura, né? Porque a arquitetura me ajudou a desenvolver projetos. E se a gente for pensar, a vida, ela é um grande projeto, que a gente parciona em projetos menores. Então, quando a gente aprende um pouco essa metodologia, que seja o meu projeto de fazer uma faculdade, me formar, ou projeto de uma viagem, etc., a gente acaba levando essas formas também para a vida. Então, eu digo assim que ser maker é meio que uma forma de vida, e isso a gente pode levar, assim, para o lado profissional. E eu acho que, inclusive, as empresas elas já estão abrindo os olhos, inclusive vendo as necessidades de instrumentalizar as pessoas que trabalham com elas também, com outras coisas para além daquilo que a gente imagina, que seja um computador ou etc. Então, inclusive, instrumentalizar intelectualmente. Então, acho que é importante assim, essas aberturas que estão sendo feitas, principalmente porque as relações de trabalho, né, para além da forma de trabalho, essa coisa do home office que a gente fala bastante, as relações elas estão mudando muito e aí eu acho que é importante, né, a gente levar o que a gente aprende, essas metodologias que são bastante importantes para mudar esses processos que estão instaurados há muito tempo, né, e que eles não precisam ser só dessa forma. Bom, a gente está aqui, faltando uns 10 minutos, né? Então, para quem acabou de chegar, a gente estava falando sobre makers e a produção de EPIs para hospitais, com o Rita Vu. E agora eu vou passar para as perguntas aqui, né? Porque senão não dá tempo, só 10 minutinhos. Eu tentei acompanhar aqui as perguntas, mas eu acabei me dispersando até, então não... Pode deixar que eu vou falar aqui. A primeira é uma pergunta sobre o prêmio, né? Sou recém-formado, posso participar? Então, pessoas graduadas nos últimos 2 anos, a contar da data de inscrição do projeto, em cursos técnicos ou de nível superior, reconhecidos ou autorizados pelo MEC, são as pessoas que podem participar, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem olhar também no site, frente ao prêmio. Aí eu acho que será que eu faço já são 4 perguntas aqui, vou fazer na sequência. Então, Rita, quais papéis ou focos você vê para o design nos novos contextos que iremos viver? Acho que essa pergunta a gente já trabalhou um pouco. Ai, peraí, que deu uma falhada, desculpa, repete. Quais papéis ou focos você vê para o design nos novos contextos que iremos viver? Ah, legal. Uhum. Aí, posso falar para a sua pergunta? Uhum. Existia um controle de qualidade nas peças que eram encaminhadas para os hospitais? Uhum. Agora tem uma série de médicos falando da gravidade do uso excessivo de máscara, muitas horas. E a oxidação, gás carbônico excessivo no corpo também é nocivo ao corpo. Como agir? Uhum. E aí, a cultura maker pode ser uma saída para uma autonomia de recursos enquanto nação, como sermos autossuficientes em EPIs, em equipamentos EPIs, por exemplo. E aí, autonomia em relação aos makers, qual que é o início da pergunta? Desculpa. A cultura maker pode ser uma saída para uma autonomia de recursos enquanto nação. Né? Ok. E aí, só lembrando que, para quem chegou no meio, enfim, que a gente vai ter esse material salvo no YouTube, tá? Então, fique à vontade aí para responder.
Bom, eu não lembro exatamente, né, o ponto de cada pergunta, mas em relação à primeira, o que é legal desse momento foi a gente, enquanto designers, né, projetistas e etc., a gente conseguir olhar para uma área que antes a gente não olhava muito, que é a área da saúde. A gente sabe que cada vez mais a gente precisa de designers aí em várias áreas. E quando a gente fala, por exemplo, do design de dispositivos e equipamentos hospitalares, a gente sabe que é uma área muito técnica. Geralmente a gente tem médicos, engenheiros, principalmente, desenvolvedores, mas a gente não tem muitos designers que estão focados nessa área, que é super importante, que só cresce não só em necessidade, mas também enquanto mercado, né? Então, inclusive, quando a gente pensa em cursos de design de produto, a gente, né, acaba tendo disciplinas que vão desde games até, sei lá, outros produtos e eletrodomésticos. Desculpa. Mas a gente não tem, por exemplo, disciplinas relacionadas ao design hospitalar. Então, acho que a partir desse momento, a atenção para essa área, que é uma área que só cresce e que tem uma demanda muito grande, ela acaba, né, aparecendo e muitos designers acabam percebendo que isso é realmente um potencial aí, né, para a área profissional, e aí depois que essa galera toda aí ficar formada. Então, acho que é interessante, inclusive, para as próprias faculdades pensarem, inclusive, em disciplinas relacionadas a isso. Porque quando a gente fala de design hospitalar, isso envolve muita coisa, né? Não é só a maca e etc., mas principalmente esses dispositivos que são usados, né, diretamente nos pacientes e também os que são usados pelos profissionais da área da saúde. Então, a gente tem muitas... a gente sabe, né, que essa, a variabilidade, né, de coisas que a gente tem, e aí a partir de várias doenças e várias demandas, assim, se o paciente ele vai ficar muito tempo internado, pouco tempo internado, então é legal assim, a gente estar atento a isso. Em relação que eu acho que é uma área importante que está crescendo, em relação ao controle de qualidade, em relação a esses EPIs, como eu disse, isso daí era validado pelos próprios profissionais da área da saúde, né? Um dos projetos a gente validou com a doutora Rô, que é a infectologista-chefe, né, para a UTI de Covid-19 aqui do HC. Então, é com ela que a gente estava fazendo essas validações. Inclusive, a aprovação dela foi super importante para que esse modelo ele já fosse adotado pela indústria. E aí, na hora, né, de passar pela aprovação da Anvisa, isso acabou ficando bastante facilitado. Então, sim, o controle de qualidade, né, quando a gente mesmo estava fazendo essas entregas, era feito pela gente, inclusive os que não passavam pelo controle de qualidade, a gente doava para movimentos sociais, mas a gente acabava fazendo essa triagem a partir de todos os parâmetros que tinham sido passados, no caso, pela doutora Rô. E aí, quando isso passa a ser produzido em larga escala, aí pela indústria, isso passa aí diretamente pela aprovação da Anvisa. Bom, acho que é isso. Em relação ao uso de máscaras... bom, a gente está nos 4 minutos finais, né? Então, isso já é tipo resposta de pergunta tá. com considerações. Eu estou tentando ser rápida. Eu não lembro exatamente qual era o ponto da questão do CO2 aí, mas basicamente assim, a gente sabe que o uso de máscara, ele é sim... necessário. As máscaras, elas não deixam a gente se asfixiar para o CO2, justamente porque as máscaras, os principais requisitos, e isso é avaliado pela Anvisa, ou, por exemplo, pelo projeto Respire, do Inova USP, que está produzindo máscara cirúrgica IN95, que é a mais usada pelos profissionais. Desculpa se eu falar muito rápido. A gente sabe que isso, a gente tem aí tanto a questão da filtrabilidade, justamente para filtrar essas partículas que possam conter o vírus, né? Na verdade, reter essas partículas maiores, principalmente quando a gente fala, ou espirra, ou tosse, então isso fica retido, mas também a respirabilidade dessas máscaras. Então, em nenhum momento a gente acaba ficando asfixiado. Se a gente está falando da N95, que tem aquele filtro lateral, isso é importante justamente para que o ar que vem de fora também seja filtrado e isso proteger realmente os profissionais da saúde. No caso das máscaras que a gente usa, é mais uma proteção maior
para as outras pessoas do que nós mesmos, que é justamente para reter essas gotículas maiores quando a gente fala, respira e etc. Então, assim, não causa nenhum tipo de asfixia, né? Muito pelo contrário, elas estão aí justamente, no nosso caso, né, de nós usando máscara para proteger as outras pessoas, no caso de uma N95 também proteger o profissional da saúde, porque ela é totalmente vedada e tudo que passa é justamente por esses filtros. Em relação à questão da autonomia, bom, sim, a cultura maker ela ajuda muito nessa construção da autonomia, não só a gente enquanto... Oi? E só 2 minutinhos. Ah, tá. Não só a gente... Nossa, até me perdi. Não só a gente enquanto indivíduos, mas também, logicamente, a gente como nação, né? Então, com certeza, eu acho que todos esses processos, a partir do momento que eles acabam sendo adotados, né, em outras áreas, isso acaba ajudando a gente ter novas formas de pensar para além daquelas que a gente está acostumado, né? Então, inclusive a cultura maker, como eu disse, ela está entrando cada vez mais aí no DNA de várias empresas, inclusive algumas tendo aí laboratórios de fabricação digital interno, né, no chão de fábrica, porque eles acabaram percebendo o quanto que isso é importante e também facilita os processos, né, e deixa tudo mais rápido e mais eficiente. Eu não sei se eu lembrei de todas. Assim, porque senão o Instagram acaba cortando a gente. Né? Então, nossa, só tenho a agradecer. Uma pena que a gente só tenha realmente esse tempo tão cronometrado, né, para falar, mas foi incrível, assim. Para quem tiver dúvidas, visite o prêmiodesign.institutotomiotaque.org.br e essa live vai ficar gravada, tá, no YouTube do Instituto. E mais uma vez, obrigado. Obrigada aí pela oportunidade. Espero que isso tenha também, principalmente colocado aí, instigado os futuros designers aí para uma área que precisa muito da nossa atenção, que é a área hospitalar e da saúde, enfim, em geral. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Rita.